Você já sentiu que quanto mais corre atrás de alguém, menos valor você tem? É como se cada mensagem não respondida, cada tentativa de atenção, fosse um lembrete silencioso de que algo está errado. A verdade é que implorar por atenção não só afasta as pessoas, mas destrói o seu próprio valor. No vídeo de hoje, você vai entender por que insistir demais é um erro fatal e como adotar uma postura de autovalorização que muda completamente a forma como os outros te enxergam. Imagine se tornar aquela pessoa que não precisa correr atrás, porque os outros já reconhecem sua presença e valor. Parece impossível. Os filósofos estoicos sabiam exatamente como agir para conquistar respeito sem abrir mão da própria dignidade, e você também pode aprender isso. Então, se você está cansado de mandar mensagens e esperar respostas que nunca vêm, fique comigo até o final. E claro, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Agora vamos ao primeiro tópico. Número 1. O que realmente acontece quando você corre atrás demais? Quando você corre atrás de alguém constantemente, a mensagem que está enviando, mesmo sem perceber, é que o outro tem mais valor do que você. É quase como se estivesse dizendo: eu preciso de você para me sentir bem. O problema é que, ao fazer isso, você cria um desequilíbrio de poder. As pessoas tendem a valorizar aquilo que é escasso e a desprezar o que está sempre disponível. Já percebeu como ignorar alguém muitas vezes faz com que essa pessoa te procure mais? Isso não é coincidência, é comportamento humano básico. Além disso, correr atrás demais pode fazer com que você se torne previsível e chato. Quando você está sempre disponível, não há mistério, não há desafio. A expectativa de que você estará lá a qualquer momento faz com que o interesse do outro diminua drasticamente. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te causam dano. E nesse caso, a diferença está em manter sua dignidade intacta. Outro ponto importante é o impacto emocional. Cada vez que você não recebe a atenção que espera, acaba sentindo frustração, ansiedade e até raiva. Isso cria um ciclo vicioso em que você continua insistindo, buscando validação e, no final, acaba se sentindo ainda pior. É preciso entender que sua paz interior vale mais do que qualquer resposta ou atenção momentânea. A solução? Mude seu foco. Em vez de investir energia tentando ser notado, invista em si mesmo. Trabalhe em suas metas, em seu crescimento pessoal e deixe que os outros percebam seu valor naturalmente. Quando você se valoriza, os outros não têm escolha a não ser fazer o mesmo. Afinal, Epicteto já dizia: primeiro diga a si mesmo o que você será e então faça o que tem que fazer. Não caia na armadilha de pensar que insistir mais trará resultados diferentes. O verdadeiro poder está em saber a hora de recuar e permitir que a vida siga seu curso. Se alguém realmente valoriza você, não será necessário correr atrás. Número 2. Por que quem se valoriza nunca precisa implorar? A verdadeira valorização pessoal começa quando você entende que seu valor não depende da validação dos outros. Pessoas que realmente se valorizam nunca se colocam na posição de implorar por atenção, carinho ou reconhecimento, porque sabem que isso só demonstra carência e dependência emocional. Quando você está seguro de quem é e do que merece, sua postura naturalmente atrai respeito, sem que você precise pedir por isso. Epicteto dizia: quanto mais você depender de si mesmo, mais livre será. E liberdade é o que realmente separa aqueles que se valorizam daqueles que vivem implorando. Quando você age com autovalorização, transmite uma mensagem clara ao mundo: eu sou suficiente. Isso não significa arrogância ou prepotência, mas sim uma consciência tranquila de que sua presença é valiosa. Quem precisa implorar, por outro lado, acaba afastando as pessoas, porque demonstra que não tem algo essencial: autoestima.
E a verdade é que ninguém quer estar ao lado de alguém que não acredita em si mesmo. Outro ponto crucial é que quem se valoriza estabelece limites claros. Essas pessoas não aceitam qualquer tipo de tratamento só para agradar ou manter alguém por perto. Elas sabem que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Marco Aurélio dizia: aceite as coisas às quais o destino o liga e ame as pessoas com quem o destino o uniu, mas faça isso de todo o coração. Em outras palavras, valorizar-se significa escolher com sabedoria com quem compartilhar seu tempo e energia. Além disso, uma pessoa que se valoriza investe em si mesma. Em vez de gastar energia perseguindo quem não a valoriza, ela foca em seu crescimento, em suas habilidades e no desenvolvimento de uma vida significativa. Isso cria uma aura de confiança e autossuficiência que é irresistível para os outros. Quando você está focado em ser a sua melhor versão, naturalmente atrai pessoas que reconhecem seu valor sem que você precise provar nada. Existe ainda um efeito psicológico poderoso em não implorar: a escassez. O ser humano tende a valorizar aquilo que não é facilmente acessível. Se você está sempre disponível, sempre correndo atrás, sua presença perde impacto. Mas quando você demonstra que tem uma vida completa e que sua atenção é algo precioso, as pessoas começam a enxergar seu verdadeiro valor. É o famoso princípio do menos é mais em ação. Quem se valoriza também entende que o verdadeiro respeito vem da consistência. Não adianta querer ser valorizado da noite para o dia, se suas atitudes mostram o contrário. Construir respeito e reconhecimento leva tempo, exige paciência e, acima de tudo, coerência. Sêneca afirmava: primeiro aprende a ser escravo de si mesmo e depois serás verdadeiramente livre. Isso significa que, antes de exigir algo dos outros, você precisa ser firme consigo mesmo. Lembrar-se de que implorar nunca é o caminho certo para conquistar qualquer coisa duradoura é essencial. A valorização vem de dentro para fora, e não o contrário. Quando você para de correr atrás e começa a cuidar de si mesmo, você percebe que não precisa de ninguém para se sentir completo. E é exatamente nesse momento que as pessoas passam a te enxergar com outros olhos. 3. A regra de ouro da autovalorização: menos é mais. No mundo de hoje, onde a atenção é uma moeda rara, ser excessivamente disponível pode rapidamente fazer com que seu valor diminua. A regra de ouro da autovalorização é simples: menos é mais. Quando você aprende a se conter, a dar espaço e a não estar sempre acessível, você automaticamente se torna mais interessante e respeitado. As pessoas tendem a querer aquilo que não está constantemente ao alcance delas. Como Epicteto dizia: se você quer ser respeitado pelos outros, o melhor é respeitar a si mesmo. Apenas então você terá o respeito dos outros. O excesso de disponibilidade cria um efeito contrário ao desejado. Em vez de aproximar as pessoas, faz com que elas se sintam sufocadas ou percam o interesse. Isso vale tanto para relacionamentos amorosos quanto para amizades e até no ambiente profissional. Quando você está sempre disponível, as pessoas acabam te vendo como alguém garantido, e o ser humano naturalmente não valoriza aquilo que parece fácil demais. Saber se posicionar e impor limites, por outro lado, cria uma aura de valor e escassez que aumenta sua importância. Ser discreto em suas ações também faz parte dessa regra de ouro. Muitas vezes, compartilhar tudo, estar sempre presente e expor demais sua vida faz com que você pareça carente de validação. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força está no autocontrole e na capacidade de agir sem a necessidade de reconhecimento constante. Marco Aurélio reforçava essa ideia ao dizer: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo.
Isso significa que quando você está satisfeito com quem é, não precisa da atenção contínua dos outros. Outro ponto importante é aprender a usar o silêncio a seu favor. A ausência de palavras muitas vezes tem um impacto muito maior do que insistências ou tentativas de explicação. Quando você para de tentar justificar suas ações ou provar seu valor, as pessoas começam a perceber sua presença de forma mais intensa. O silêncio cria espaço para a reflexão e permite que os outros sintam sua falta, o que fortalece sua imagem e o torna mais respeitado. Aplicar o menos é mais na prática significa saber quando recuar, quando se afastar e quando simplesmente deixar as coisas acontecerem sem forçar. Isso não é sinônimo de orgulho ou frieza, mas sim de inteligência emocional. É a capacidade de entender que nem tudo precisa de uma resposta imediata e que muitas vezes a melhor atitude é a paciência. Como os estoicos ensinavam, o autocontrole é uma das maiores virtudes que alguém pode ter. Também é essencial lembrar que a escassez gera desejo. Quando você reduz a frequência com que se faz presente, automaticamente aumenta seu valor percebido. Isso vale para tudo na vida. Produtos exclusivos são mais valorizados, pessoas seletivas são mais respeitadas e aqueles que sabem dizer não são mais admirados. Você precisa ser seletivo com seu tempo, sua atenção e sua energia. A verdadeira autovalorização não está em buscar constantemente ser notado, mas em ter a tranquilidade de saber que seu valor não precisa ser provado a ninguém. Quanto menos você força uma situação, mais natural e poderoso se torna o seu posicionamento. Lembre-se, menos presença, mais respeito, menos palavras, mais impacto, menos ansiedade, mais controle. 4. Silêncio, a arma mais poderosa para ganhar respeito. Quando você aprende a ficar em silêncio, começa a perceber o poder que isso tem sobre as pessoas ao seu redor. O silêncio é desconfortável para quem está acostumado a receber atenção o tempo todo. Ele cria um espaço vazio que força os outros a refletirem sobre sua ausência. E o mais interessante, quem se valoriza de verdade não tem medo de usar o silêncio como uma ferramenta para estabelecer limites e mostrar que não está à disposição de qualquer um. O erro de muita gente é achar que precisa estar sempre explicando, se justificando ou provando seu valor. Mas a realidade é que quanto mais você fala, menos impacto suas palavras têm. Quando você se cala e age com inteligência, as pessoas percebem que você não está disponível para qualquer conversa fiada ou para ser tratado como opção. O silêncio separa aqueles que têm algo de valor daqueles que estão apenas tentando chamar atenção. Além disso, o silêncio corta pela raiz a necessidade de implorar. Quem implora é aquele que sente que precisa ser ouvido a qualquer custo. Quem se valoriza, por outro lado, entende que sua ausência fala muito mais alto do que qualquer palavra. Ficar quieto em vez de correr atrás mostra maturidade e faz com que os outros te enxerguem com mais respeito. Afinal, ninguém valoriza aquilo que está sempre ao alcance. Outra vantagem do silêncio é que ele te coloca no controle da situação. Quando você não responde imediatamente ou se recusa a entrar em discussões desnecessárias, você mostra que não é facilmente influenciado. Isso frustra quem tenta te manipular e impressiona aqueles que reconhecem a força de alguém que não se deixa levar pelas emoções. Ser silencioso não significa ser fraco, significa ser estratégico. Usar o silêncio na hora certa também cria um efeito psicológico poderoso. As pessoas começam a se perguntar o que você está pensando, por que você não está reagindo, e isso gera curiosidade e interesse. Em vez de correr atrás, você inverte o jogo e faz com que sejam os outros a correrem atrás de você. A falta de respostas cria um espaço que só pode ser preenchido pelo desejo de se reconectar com você.
Muitos subestimam o poder do silêncio, achando que precisam estar sempre presentes para serem lembrados. Mas a verdade é que a ausência bem aplicada é o que realmente marca. Quando você some um pouco, as pessoas começam a perceber o valor que você tinha e o respeito surge naturalmente. Não se trata de ignorar por orgulho, mas sim de saber a hora de se afastar para preservar sua dignidade. A lição é clara. Fale menos, observe mais e deixe que sua ausência ensine o que suas palavras não conseguiram. O silêncio é uma resposta poderosa que diz tudo sem precisar de uma única palavra. 5. Como inverter o jogo sem parecer desesperado. Se tem uma coisa que faz você perder totalmente o controle da situação, é demonstrar desespero. A chave para inverter o jogo está justamente em fazer o oposto. Manter a calma, mostrar autoconfiança e deixar claro, sem precisar dizer nada, que você não está disponível para qualquer coisa. A mudança começa quando você decide que não vai mais correr atrás. E acredite, essa decisão muda tudo. O primeiro passo é simples. Desapareça um pouco. Se você era aquela pessoa sempre presente, que mandava mensagens, curtia todas as postagens ou estava sempre disponível, é hora de mudar esse padrão. Diminua sua presença, fique mais reservado e pare de buscar contato. Isso não significa sumir completamente, mas sim criar uma sensação de escassez. As pessoas só percebem o valor de algo quando sentem que podem perder. Além disso, foque em você. Nada inverte o jogo de forma mais eficaz do que mostrar que sua vida está indo muito bem, sem depender da aprovação de ninguém. Invista no seu desenvolvimento pessoal, ocupe-se com novos hobbies, saia com outras pessoas e demonstre que você tem uma vida interessante além daquela pessoa ou situação. Isso cria um efeito natural. Quando você está ocupado, sendo sua melhor versão, os outros percebem isso e passam a te enxergar de outra forma. Outro ponto crucial é mudar a sua energia. Pare de agir como alguém que precisa de atenção e comece a se comportar como alguém que escolhe onde investir seu tempo. Sabe aquela confiança silenciosa que algumas pessoas têm? É isso que você precisa cultivar, sem arrogância, sem joguinhos, apenas uma postura tranquila de quem sabe que vale a pena, mas não está disposto a implorar para que os outros percebam. Ser imprevisível também é uma ferramenta poderosa. Se antes você era 100% previsível e disponível, agora é o momento de quebrar esse padrão. Responda com calma. Às vezes demore um pouco, outras vezes nem responda. Mude sua rotina, faça coisas inesperadas. Isso gera curiosidade e faz com que os outros se perguntem: o que será que está acontecendo? Essa dúvida cria interesse sem que você precise mover um dedo. A postura corporal e a linguagem não verbal também são fundamentais. Mantenha-se ereto, olhe nos olhos, fale menos e ouça mais. Pessoas confiantes não precisam preencher o silêncio com palavras desnecessárias. A forma como você se comporta comunica muito mais do que qualquer discurso. Quando você age com segurança, as pessoas percebem e reagem de acordo. Nunca demonstre que está tentando inverter o jogo. A mudança precisa parecer natural, como se você simplesmente tivesse percebido seu próprio valor e seguido em frente. Quando você age com naturalidade, sem forçar nada, o respeito vem automaticamente. E acredite, quando você para de correr atrás, o jogo muda sozinho. 6. Os estoicos e a arte de se fazer desejado. Os antigos filósofos estoicos entenderam algo que muitos ainda ignoram. A verdadeira força está em ser autossuficiente e não depender da validação externa. Eles sabiam que para ser desejado e respeitado era preciso primeiro dominar a si mesmo. E acredite, essa filosofia é mais atual do que nunca.
Em um mundo onde as pessoas estão desesperadas por atenção, aqueles que demonstram autocontrole e independência naturalmente se destacam e atraem o interesse dos outros. A primeira lição estoica para se tornar uma pessoa desejada é simples: não estar disponível o tempo todo. Quando você está sempre acessível, sem impor limites, os outros acabam te vendo como garantido. E tudo o que é garantido perde valor. Os estoicos praticavam o desapego emocional e o equilíbrio, entendendo que ser seletivo com sua atenção aumenta o respeito que recebem. Em vez de correr atrás, eles focavam em melhorar a si mesmos, e isso fazia com que fossem naturalmente reconhecidos. Outro ensinamento poderoso é a prática da tranquilidade diante das emoções. Quem se deixa levar pela ansiedade ou pelo medo de perder alguém, transmite insegurança. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está em manter a calma, independentemente do que aconteça. Quando você age com serenidade e não demonstra desespero, as pessoas sentem que você tem algo diferente. A capacidade de se manter firme enquanto todos os outros tentam provar seu valor é uma forma sutil, mas extremamente eficaz de atrair respeito. A autodisciplina também é uma arma poderosa. Enquanto muitos se deixam levar pela necessidade de respostas rápidas e atenção imediata, aqueles que sabem controlar seus impulsos demonstram um nível de maturidade que atrai naturalmente. Você não precisa implorar por atenção quando está ocupado vivendo sua vida da melhor forma possível. Quando você se coloca como prioridade e trabalha no seu crescimento pessoal, as pessoas começam a querer fazer parte da sua realidade. Outro ponto fundamental é agir com intenção e propósito. Os estoicos não se preocupavam em impressionar os outros. Eles se preocupavam em ser a melhor versão de si mesmos. E, ironicamente, é exatamente isso que faz alguém ser desejado. Quem tem clareza sobre suas metas, quem é focado e não se distrai com superficialidades, acaba atraindo a atenção sem esforço. O segredo está em viver de forma autêntica, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Por fim, os estoicos sabiam que o verdadeiro respeito vem de quem age com consistência. Não se trata de aplicar truques ou joguinhos para parecer interessante, mas sim de construir uma personalidade sólida, confiável e firme. Quando você mostra que é uma pessoa de princípios, que não muda de acordo com a opinião dos outros, você se torna alguém que os outros admiram e querem por perto. Se fazer desejado não é sobre conquistar a aprovação dos outros, mas sim sobre conquistar a si mesmo. Quando você domina sua mente e suas emoções, você não precisa correr atrás de ninguém. As pessoas vão naturalmente querer estar ao seu lado. Por fim, número 7. Pare de buscar validação e veja o poder mudar de lado. Quanto mais você busca validação, mais você se torna dependente dos outros e menos eles te respeitam. Quando você vive em função da aprovação alheia, automaticamente coloca o poder nas mãos das pessoas ao seu redor. E sabe qual é a pior parte? Quem percebe sua necessidade de aceitação tende a te valorizar cada vez menos. A verdadeira virada de jogo acontece quando você entende que não precisa da validação de ninguém para se sentir completo. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de se explicar o tempo todo. Quem confia em si mesmo não sente a necessidade de justificar suas ações ou buscar aprovação para cada decisão. Quanto mais você tenta provar algo, mais insegurança demonstra. A segurança verdadeira está em agir com convicção e seguir em frente, independentemente do que os outros pensem. Quando você faz isso, o poder muda de lado porque as pessoas começam a perceber que sua validação vem de dentro. Outro erro clássico de quem busca validação é tentar agradar a todos.
Isso te torna maleável demais, fácil de ser manipulado e leva os outros a se aproveitarem da sua boa vontade. Aprender a dizer não, sem culpa, é essencial para inverter essa dinâmica. Você não precisa justificar todas as suas escolhas ou aceitar situações que não te favorecem. A partir do momento em que você define limites claros, as pessoas passam a te respeitar mais. E sabe o que acontece quando você para de buscar validação? As pessoas começam a se perguntar por que você mudou. Elas sentem falta daquele comportamento previsível e muitas vezes tentam recuperar a atenção que antes tinham de graça. Mas agora, a diferença é que você tem o controle da situação. Você não está mais disponível para qualquer migalha de atenção. Além disso, uma coisa simples, mas poderosa, é o silêncio. Muitas vezes, a melhor resposta para quem não te valoriza é simplesmente se afastar e deixar que sua ausência fale por você. Quando você para de insistir, quem realmente se importa vai notar sua falta e procurar por você. E quem não se importa? Bom, essa pessoa nunca mereceu sua atenção para começo de conversa. A questão é que, quando você decide parar de buscar aceitação, você começa a enxergar as coisas com mais clareza. Você percebe quem realmente valoriza sua presença e quem apenas se acostumou com a sua disponibilidade. Você ganha poder porque entende que não precisa se provar para ninguém. Sua vida, suas escolhas e seu valor não dependem da opinião de terceiros. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Ou você continua vivendo para agradar os outros e acaba se sentindo vazio, ou decide se priorizar e deixar que as pessoas vejam por conta própria o seu verdadeiro valor. O poder está em suas mãos, só falta você perceber isso. A verdade é simples. Quanto mais você corre atrás, implora ou busca validação, menos as pessoas te valorizam. E o motivo é claro, aquilo que está sempre disponível perde o valor. A boa notícia? Você tem o poder de mudar essa realidade agora mesmo. Tudo começa com uma decisão. A decisão de se colocar em primeiro lugar, de parar de implorar por atenção e de entender que sua presença deve ser um privilégio, não uma obrigação. Ao longo deste vídeo, você viu como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa, como mudar sua postura sem parecer desesperado e como os ensinamentos estoicos podem te ajudar a se tornar alguém mais respeitado e desejado. Mas nada disso fará diferença se você não aplicar no seu dia a dia. A mudança real acontece quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. Você já sentiu aquela raiva silenciosa depois de ser machucado por alguém? Talvez tenha sido uma traição, uma humilhação pública ou simplesmente o desprezo de alguém que um dia você considerou importante. Nessa hora, o instinto é revidar, mostrar que você não é fraco. Mas e se eu te disser que a melhor vingança não é explosiva, e sim silenciosa? Que existe uma forma de destruir o ego de quem te feriu sem dizer uma única palavra. Hoje, você vai aprender uma estratégia estoica que não só faz qualquer um se arrepender de ter te subestimado, como também te transforma em alguém inabalável. Essa técnica foi usada por grandes pensadores como Marco Aurélio e Sêneca, e é tão poderosa que aqueles que te fizeram mal nem vão perceber de imediato que estão sendo esmagados pelo próprio ego. Se você já foi ignorado, humilhado ou manipulado, esse vídeo vai te mostrar exatamente como agir para não só sair por cima, mas também garantir que nunca mais passem por cima de você. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque essa estratégia pode mudar sua vida para sempre. Agora vamos direto para o primeiro ponto.
O que realmente destrói o ego de alguém? Se você pensa que humilhar, gritar ou se vingar diretamente é a melhor maneira de destruir o ego de alguém, está completamente enganado. Essas são reações emocionais que só mostram que a pessoa ainda tem poder sobre você. O que realmente destrói o ego de alguém não é a sua explosão, e sim a sua indiferença absoluta. O ego precisa de reconhecimento, seja positivo ou negativo. Quando você ignora alguém que esperava uma resposta sua, você mina completamente o valor que essa pessoa achava que tinha sobre sua vida. Imagine um arrogante que sempre quer ser o centro das atenções. Ele se alimenta da sua raiva, do seu desejo de provar algo para ele. Mas quando você para de reagir, quando você se afasta sem dar explicações, algo dentro dele começa a se corroer. Ele se pergunta: por que essa pessoa não se importa mais comigo? Eu não sou importante para ela? E essa dúvida, essa sensação de insignificância, é o que realmente destrói o ego. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epicteto disse: se alguém te disser palavras ruins, lembre-se de que é a opinião dele, não é um fato. O que isso significa? Que o poder de ofender ou machucar alguém não está na ação em si, mas na reação da vítima. Se você não dá a reação que a pessoa espera, ela perde completamente a força sobre você. Agora, pare e pense, qual foi a última vez que alguém te machucou e você sentiu vontade de revidar? O que teria acontecido se, em vez de reagir, você tivesse apenas seguido sua vida, demonstrando que essa pessoa não tem importância nenhuma para você? O ego dela teria sido esmagado pelo seu desprezo silencioso. E essa é a base da estratégia que vamos desenvolver ao longo desse vídeo. Agora que você entende o que realmente destrói o ego de alguém, vamos para o próximo ponto: o erro que a maioria comete ao tentar revidar. A primeira reação de quem se sente ferido é querer dar o troco. Você quer que a outra pessoa sinta na pele o que te fez passar. Mas aqui está o problema. Ao tentar se vingar de maneira emocional, você não só mostra que ainda está afetado, como também entrega poder para quem te machucou. Quem age no calor do momento quase sempre comete erros, fala o que não deveria, exagera, e no final, ao invés de sair por cima, parece desesperado por atenção. Imagine que alguém te desrespeitou e, em vez de manter a calma, você explode e começa a discutir. O que acontece? A pessoa se diverte, vê que conseguiu te tirar do eixo e pode até virar o jogo contra você, te fazendo parecer o vilão da história. O ego dela sai ileso, enquanto você sai desgastado. Sêneca dizia: a melhor vingança é ser diferente daquele que te causou dano. Isso significa que, ao invés de agir como seu agressor espera, você deve surpreendê-lo com sua frieza e controle absoluto. Não há nada mais frustrante para alguém arrogante do que perceber que suas palavras ou ações não tiveram o impacto desejado. O erro que a maioria comete é acreditar que o revide precisa ser imediato e óbvio, mas a verdadeira retaliação vem do silêncio calculado, da ausência que pesa mais do que qualquer resposta. Quando você age com estratégia, a outra pessoa começa a questionar se realmente tem o controle da situação. E quando o ego dela entra em colapso, ela mesma começa a se destruir. Agora que você entendeu esse erro fatal, vamos para o próximo: a arma secreta dos estoicos contra quem te machuca. Se você quer destruir o ego de alguém sem sequer sujar as mãos, precisa dominar a arte do silêncio e da indiferença calculada. Essa é a arma secreta dos estoicos. Enquanto a maioria das pessoas reage com raiva, tentando provar um ponto ou se vingar impulsivamente, os estoicos entendiam que o verdadeiro poder está em não reagir da forma esperada. Epicteto disse: se alguém te provoca, saiba que a verdadeira luta não está no insulto, mas na sua reação a ele. Isso significa que a pessoa que tenta te ferir espera que você se irrite, rebata, fique abalado.
Ela se alimenta da sua resposta emocional. Mas quando você simplesmente não dá a mínima, você cria um vazio que o ego dela não consegue suportar. Pense nisso. O que machuca mais? Alguém te insultar e você entrar em uma discussão sem fim, ou a pessoa te insultar e você simplesmente olhar para ela como se fosse invisível? Quando você ignora alguém de maneira absoluta, essa pessoa se sente impotente. Não há pior golpe para o ego do que a sensação de insignificância. E aqui está o ponto principal. Indiferença não significa apenas ignorar verbalmente. Significa seguir sua vida como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Nada de stalkear redes sociais, nada de ficar remoendo o que aconteceu, nada de tentar provar algo indiretamente. A verdadeira indiferença é genuína. Você age como se aquela pessoa fosse um grão de poeira no vento, irrelevante e esquecível. Essa é a arma secreta dos estoicos, simples, mas devastadora. No próximo tópico, vamos elevar essa estratégia ao próximo nível. Como virar o jogo sem levantar um dedo? Aqui está um fato brutal que poucas pessoas entendem. A melhor forma de vencer alguém que te feriu não é brigando, discutindo ou tentando se vingar. É simplesmente se tornando inalcançável. O que isso significa? Significa que, em vez de gastar sua energia com raiva e ressentimento, você redireciona tudo isso para crescer, evoluir e viver melhor do que nunca. A grande verdade é que o ego de quem te machucou precisa que você continue preso ao passado. Precisa que você fique remoendo o que aconteceu, buscando formas de provar algo. Mas quando você corta esse ciclo e segue em frente, sem olhar para trás, você faz algo que a outra pessoa não esperava. Você mostra que ela não importa mais. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não ser como seu inimigo." Em outras palavras, a melhor forma de devolver na mesma moeda não é revidando, mas sim vivendo tão bem que a outra pessoa se torna irrelevante. Nada destrói mais o ego de alguém do que perceber que seu ataque não teve efeito, que sua ausência não fez falta, que, enquanto ela se preocupa com você, você simplesmente não se importa mais. Agora pense comigo, qual seria o pior castigo para alguém que tentou te diminuir? Ver você desesperado por atenção ou te ver brilhando, focado, inalcançável, como se essa pessoa nunca tivesse existido? A resposta é óbvia. No próximo tópico, vamos aprofundar ainda mais essa ideia. O poder de se tornar inalcançável. Existe algo mais frustrante do que tentar atingir alguém e perceber que essa pessoa simplesmente não reage? O ego de quem te machucou precisa de uma resposta sua para se alimentar. Se você responde com raiva, se tenta se justificar, se busca vingança de maneira impulsiva, você está dizendo, sem perceber, você ainda tem poder sobre mim. Mas quando você se torna inalcançável, quando nada que essa pessoa faz tem qualquer efeito sobre sua vida, você retira dela aquilo que mais importa, a sensação de controle. E como você faz isso? Não é apenas cortando o contato, não é apenas deixando de responder. Isso é básico. Para se tornar inalcançável de verdade, você precisa mudar sua mentalidade. Você precisa entender que essa pessoa não é mais parte da sua realidade. Pense nela como um personagem que foi removido do seu filme. Uma presença irrelevante que não merece nem um segundo da sua atenção. Agora, vou te dar um exemplo prático. Imagine que alguém te desrespeitou, te humilhou ou tentou te diminuir. O que essa pessoa espera? Ela espera que você fique obcecado com isso, que você tente provar algo, que você fique vigiando os passos dela, tentando entender suas intenções. Mas o que acontece quando, em vez disso, você simplesmente desaparece emocionalmente e segue sua vida? Essa pessoa começa a se perguntar: será que eu não fui tão importante assim? Será que ele realmente não se importa mais? E é aí que o ego dela começa a ruir. O que realmente destrói alguém é perceber que a sua ausência não fez falta,
que enquanto ela talvez tenha esperado uma resposta sua, você estava ocupado crescendo, evoluindo, se tornando uma versão ainda melhor de si mesmo. Isso não significa que você precisa fingir estar bem. Significa que você realmente precisa estar bem. E é por isso que focar em você mesmo é o golpe mais poderoso que você pode dar. Sêneca dizia: nada é tão admirável em um homem quanto a sua capacidade de permanecer calmo em meio ao caos. Quando você se mantém sereno, enquanto a outra pessoa se desespera tentando te atingir, fica claro quem realmente tem o poder. Mas atenção, ser inalcançável não significa agir com arrogância. Não significa postar indiretas, tentar fazer ciúmes ou dar sinais de que está tentando provar algo. Isso ainda mostra que você se importa. O verdadeiro poder está em ser tão indiferente que essa pessoa deixa de existir para você. Agora você pode estar se perguntando: ok, mas como eu demonstro essa superioridade sem parecer arrogante? Perfeito, porque esse é exatamente o próximo tópico. O segredo da verdadeira superioridade. Existe uma grande diferença entre parecer superior e ser superior de verdade. Muitas pessoas, quando tentam mostrar que estão bem após serem machucadas, caem na armadilha da falsa superioridade. Elas fazem de tudo para demonstrar que superaram, mas no fundo ainda estão presas ao que aconteceu. O problema? Quem te feriu percebe isso. A verdadeira superioridade não vem de palavras, nem de tentativas de provar algo. Ela vem do simples fato de que você não precisa provar nada para ninguém. Quando você atinge esse estado, sua postura muda, sua energia muda e qualquer um percebe. O maior sinal de que você venceu não é dizer: olha como estou bem sem você. É estar tão bem que nem se lembra dessa pessoa. Agora preste atenção nisso. Muitas pessoas, ao serem feridas, caem no erro de tentar parecer superiores por meio da arrogância. Começam a postar indiretas, a mostrar uma felicidade forçada, a exagerar no exibicionismo. E o que acontece? Fica óbvio que ainda estão tentando chamar a atenção de quem as machucou. Essa não é a verdadeira superioridade. Isso é carência disfarçada. A verdadeira superioridade está no silêncio, no desapego, no fato de que você segue sua vida sem precisar que essa pessoa reconheça nada. Você não espera um pedido de desculpas, você não espera arrependimento, você simplesmente segue em frente. E isso é insuportável para o ego de quem te feriu, porque essa pessoa esperava que você estivesse preso no jogo dela. Marco Aurélio escreveu: quando você se levanta pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de desfrutar, de amar. Isso significa que sua atenção precisa estar voltada para algo maior. Quando você coloca sua energia no seu crescimento, no seu desenvolvimento, na sua felicidade genuína, você se torna um ser inalcançável. E nada fere mais o ego de alguém do que perceber que enquanto essa pessoa se preocupa com você, você já a esqueceu. Agora, como garantir que suas emoções não te traiam nesse processo? Como evitar cair na armadilha de reagir impulsivamente? Esse é o próximo ponto que vamos abordar. O perigo de reagir com emoção. Se existe um erro que pode colocar tudo a perder, é reagir no calor do momento. Quando alguém te fere, seu instinto natural é querer revidar. Você sente aquele impulso de responder na mesma moeda, de se justificar, de mostrar que não é fraco. Mas o que acontece quando você age no impulso? Você se coloca exatamente onde a outra pessoa queria, no território das emoções descontroladas. Reagir com emoção é perigoso porque tira seu poder. Significa que você ainda está no jogo de quem te machucou. Significa que essa pessoa ainda tem controle sobre o que você sente e faz. Se ela consegue te irritar, te provocar ou te desestabilizar, então na mente dela, ela ainda vence. E é exatamente isso que queremos evitar. Agora, aqui vai um ponto importante. Não reagir com emoção não significa ignorar seus sentimentos. Os estoicos nunca disseram que você deve ser uma pedra sem emoções. O que eles ensinaram
é que você precisa aprender a dominar suas reações. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Isso significa que, em vez de reagir impulsivamente, você aprende a pausar, respirar, observar a situação com clareza antes de agir. Quando alguém tenta te provocar e você simplesmente não dá a resposta esperada, você tira toda a força da manipulação. Imagine que alguém tenta te ofender, esperando que você fique furioso e revide. Mas em vez disso, você olha com indiferença, dá um leve sorriso e segue seu caminho. O que acontece? A pessoa perde totalmente o controle da situação. E sabe o que é mais interessante? Quando você não reage, quem te provocou começa a se sentir desconfortável. O silêncio cria um peso. O fato de que você não se abalou gera dúvida na mente dela. Será que eu não sou tão importante assim? Será que ele realmente não liga? Essa incerteza corrói o ego da pessoa por dentro, porque ela percebe que não tem mais poder sobre você. Agora você pode estar se perguntando: mas como eu faço para treinar esse autocontrole? Como eu evito cair nessa armadilha emocional? É exatamente isso que vamos ver no próximo tópico. A técnica estoica para dominar qualquer provocação. Se existe uma habilidade que pode mudar completamente sua vida, é a capacidade de manter a calma diante das provocações. Porque, vamos ser honestos, o mundo está cheio de pessoas que vão testar você. Alguns farão isso por inveja, outros por arrogância e muitos simplesmente porque precisam da sua reação para se sentir importantes. Mas aqui está o segredo que os estoicos descobriram há mais de 2000 anos. A provocação só tem poder se você permitir. Imagine que alguém está tentando te ofender. O que essa pessoa quer? Uma reação. Ela quer te ver irritado, quer que você se explique, quer que você sinta a necessidade de responder. Agora pense em como seria frustrante para ela se, ao invés disso, você simplesmente não reagisse, se você apenas olhasse, desse um leve sorriso e seguisse seu caminho. De repente, aquela pessoa que parecia tão confiante começa a se sentir patética. Sem sua resposta, a provocação dela se torna vazia. Epicteto dizia: se alguém tenta te ofender, lembre-se de que o problema não está no que foi dito, mas na importância que você dá a isso. Esse é o coração da técnica estoica: tirar a importância da ofensa. Porque no final das contas, uma provocação não é nada além de palavras ao vento. Elas só se tornam poderosas se você permitir que te atinjam. Agora, como você pode aplicar isso na prática? Aqui está um exercício simples, mas extremamente poderoso: o teste dos 3 segundos. Funciona assim: quando alguém te provocar, antes de reagir, faça uma pausa de 3 segundos. Durante esse tempo, respire fundo e pergunte a si mesmo: essa pessoa realmente merece minha energia? 9 em cada 10 vezes, você perceberá que a resposta é não. E se precisar responder, faça isso com calma e estratégia. Use o humor, use o silêncio, use a indiferença. Se alguém tentar te menosprezar em vez de rebater, diga algo inesperado como "entendi" ou "pode ser", e siga em frente. Essa resposta fria desmonta qualquer tentativa de ataque, porque mostra que você não está jogando o jogo deles. Agora que você aprendeu a dominar provocações como um verdadeiro estoico, chegou o momento de falar sobre algo ainda mais impactante: a lição para deixar qualquer um arrependido. Aqui está uma verdade dura que poucas pessoas aceitam. Você não pode forçar o arrependimento de ninguém. Quanto mais você tenta fazer alguém sentir culpa, mais essa pessoa se sente no controle. O arrependimento verdadeiro só acontece quando a própria pessoa percebe o que perdeu. Agora pense nisso: o que é mais devastador para o ego de alguém?
Você implorar por reconhecimento, ficar jogando indiretas, tentar provar que está melhor do que antes, ou simplesmente seguir sua vida tão bem que essa pessoa percebe sozinha que te subestimou? Sêneca dizia: a vingança mais poderosa é transformar-se naquilo que seu inimigo disse que você nunca poderia ser. Isso significa que o verdadeiro castigo para quem te feriu não é vê-lo tentando revidar, mas sim perceber que você não precisava dessa pessoa para nada. Quando você cresce, evolui e se torna alguém ainda mais forte, quem te desrespeitou começa a enxergar a realidade. Foi ela quem perdeu. Agora, como fazer isso na prática? O segredo é simples: foco total no seu desenvolvimento. Melhore sua mente, aprenda coisas novas, leia bons livros, desenvolva sua inteligência emocional. Melhore seu corpo, cuide da sua saúde, treine, mude sua postura, melhore sua vida. Busque novos desafios, cerque-se de pessoas que te valorizam, conquiste mais independência. O objetivo não é impressionar ninguém. O objetivo é se tornar alguém que não precisa de validação externa, e esse é o golpe final. Quando essa pessoa percebe que, enquanto ela estava presa ao próprio ego, você se tornou alguém muito acima do que ela esperava. Agora, chegamos ao último e mais poderoso ensinamento deste vídeo: a vitória silenciosa que destrói qualquer ego e faz de você alguém inabalável. Se existe uma forma definitiva de destruir o ego de alguém que te machucou, ela não envolve gritos, vingança ou qualquer tentativa de provar algo. A maior vitória que você pode alcançar contra essa pessoa é simplesmente vencer na vida sem precisar que ela veja. A grande maioria das pessoas busca reconhecimento. Elas querem que os outros percebam suas conquistas, que sintam inveja, que se arrependam. Mas aqui está o detalhe que diferencia os verdadeiros estoicos. Eles não precisam de plateia para sua vitória ser real. Eles não buscam a validação de quem os feriu. Eles simplesmente seguem seu caminho e se tornam inabaláveis. Marco Aurélio escreveu: pense constantemente no quanto o tempo é precioso. Quando você se prende ao passado, desperdiça o presente. Isso significa que, enquanto você estiver focado em tentar causar impacto na outra pessoa, você ainda está preso a ela. Mas no momento em que você deixa de se importar genuinamente, você se liberta. E sabe qual é a ironia disso tudo? É exatamente quando você para de querer que a pessoa se arrependa que ela finalmente percebe o que perdeu, porque o ego dela não suporta a ideia de que você seguiu em frente sem carregar nenhum ressentimento, de que a presença dela não significa mais nada para você. Essa é a vitória silenciosa, a vitória que não precisa de testemunhas, a vitória que acontece dentro de você, quando percebe que o maior poder que alguém pode ter não é destruir o outro, mas se tornar tão forte que ninguém mais consegue te derrubar. Agora, antes de encerrar, me responda: você vai continuar deixando que as atitudes dos outros controlem sua vida, ou vai finalmente assumir o poder sobre si mesmo? Bom, chegamos ao final deste vídeo, e agora você sabe exatamente como destruir o ego de quem te machucou sem precisar levantar um dedo. Você aprendeu que o verdadeiro golpe não está na vingança, na discussão ou na tentativa de provar algo. Está na sua capacidade de se tornar inalcançável, na sua frieza estratégica, no seu crescimento silencioso. A lição mais importante que os estoicos nos ensinaram é que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. O que os outros fazem diz mais sobre eles do que sobre você, e quando você entende isso, você se torna livre. Você para de gastar energia tentando mudar quem não quer mudar. Você para de buscar validação de quem não merece. Você simplesmente vive da melhor forma possível e deixa que os outros lidem com o peso das próprias escolhas. E no final, sabe o que acontece? A pessoa que tentou te diminuir acaba esmagada pelo próprio ego. Porque quando você se recusa a reagir, quando você não dá a resposta esperada, quando você mostra que sua vida está melhor do que nunca, essa pessoa precisa enfrentar uma verdade dolorosa.
ela nunca teve controle sobre você. Então, se você quer viver com esse nível de poder, aqui está o desafio. Pare agora de tentar provar algo para quem não merece. Pare de reagir com emoção e foque toda a sua energia em se tornar a melhor versão de si mesmo. Se essa mensagem ressoou com você, deixe a seguinte frase nos comentários abaixo: ninguém vai me ferir. Assim, terei certeza que assistiu até o final e aprendeu com ensinamentos que aqui foram passados. E claro, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.